É um líquido denso, escuro, extraído das profundezas. Mas sem ele, o mundo como o conhecemos simplesmente pararia. Mais do que um simples combustível, o petróleo tornou-se a corrente sanguínea que alimenta o comércio, a indústria e a conectividade global. Diariamente, mais de 100 milhões de barris são retirados do subsolo e distribuídos por todo o planeta, um fluxo constante que sustenta a velocidade e a prosperidade do nosso tempo. Essa substância é uma invenção silenciosa, porém fundamental. Para se tornar útil, o óleo bruto percorre uma jornada meticulosa, que começa em sedimentos depositados ao longo de milhões de anos. A partir daí, ele é extraído de grandes profundidades e bombeado para imensas torres de destilação. Nesses gigantes de metal, o líquido é separado em gasolina, diesel, gás natural e nos materiais que formam a espinha dorsal da infraestrutura moderna. Após o refino, cada gota se converte em energia para motores, luz para as cidades e a base para incontáveis indústrias, revelando o poder que move, ilumina e conecta nossa civilização. Um lema familiar, ecoado sempre que a necessidade de mais petróleo surge para estabilizar a economia. Uma promessa de prosperidade gravada em 3 palavras. Por décadas, o petróleo foi considerado a força vital do mundo moderno. Ele não apenas move carros, aviões e navios. Sua presença se infiltra na produção de eletricidade, nos plásticos, nos produtos químicos e em milhares de outras indústrias. Uma pequena flutuação nos preços do petróleo pode desencadear uma reação em cadeia. Os custos de transporte disparam, as mercadorias encarecem, a inflação sobe e a vida diária de milhões de famílias é diretamente afetada. Para sustentar este recurso colossal, trabalhadores cumprem longos turnos em plataformas marítimas ou em minas profundas. A indústria do petróleo é conhecida por salários que podem ultrapassar $100 mil por ano, mas em troca, os trabalhadores enfrentam jornadas de 12 a 13 horas em ambientes ruidosos, semanas longe de suas famílias e o risco constante de explosões ou acidentes fatais. É uma profissão ao mesmo tempo atraente e implacável, onde suor, força e até mesmo a segurança são negociados para que o fluxo de energia nunca pare, mantendo o mundo em movimento. Nas profundezas onde a luz não alcança, pulsa uma energia antiga e incessante. Sob a crosta terrestre, camadas sedimentares com milhões de anos aprisionaram vastas reservas de petróleo e gás, a fonte de energia que moldou a civilização moderna. Contudo, a maioria desses depósitos não jaz diretamente sob nossos pés, mas sim escondida a milhares de metros abaixo do assoalho oceânico. Para alcançá-los, a humanidade precisou erguer máquinas colossais. A construção de uma cidade de petróleo no meio do oceano começa em terra, onde estruturas de aço gigantescas, pesando dezenas de milhares de toneladas, são fabricadas em estaleiros. Em seguida, embarcações de transporte especializadas as rebocam para o mar. Uma vez no local designado, as plataformas fixas são posicionadas, com suas pernas de aço cravadas fundo no leito marinho e fixadas com concreto, robustas o suficiente para operar em águas de 200 a 400 pés de profundidade. Mais distante da costa, onde o oceano encobre fossas com milhares de metros de profundidade, os engenheiros utilizam plataformas semissubmersíveis. Elas mantêm o equilíbrio através de enormes pontões submersos e correntes de ancoragem que se estendem por milhares de pés. Isso permite operações estáveis em profundidade de até 12 mil pés, o equivalente a 12 vezes a altura da Torre Eiffel. No leito do mar, um sistema especial chamado cabeça de poço submarina é instalado primeiro. Atuando como uma válvula gigante a poucos metros do fundo, ela suporta pressões centenas de vezes maiores que as da superfície. A instalação de precisão, com margem de erro de centímetros, é realizada por veículos operados remotamente. Na escuridão absoluta das profundezas, braços robóticos conectam componentes de aço de várias toneladas, selando e protegendo os dutos. Da cabeça de poço, o petróleo e o gás fluem para uma vasta rede de dutos submarinos que se estendem por dezenas de quilômetros. Esses dutos são revestidos com camadas anticorrosivas, soldados em múltiplas seções
e monitorados continuamente para evitar vazamentos, pois a menor fissura poderia causar um desastre ambiental. Na superfície, erguendo-se sobre as ondas, estão as fortalezas flutuantes conhecidas como FPSOs, unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga. Diferente das plataformas fixas, elas não se ancoram ao fundo do mar, mas são mantidas no lugar por enormes correntes de aço. Isso permite que oscilem suavemente com o oceano, enquanto permanecem firmemente conectadas à rede submarina abaixo. Um FPSO pode armazenar até 2 milhões de barris de óleo, servindo tanto como unidade de processamento preliminar quanto como reservatório flutuante, antes de transferir sua carga para navios-tanque intercontinentais. Juntas, as plataformas fixas, as semissubmersíveis, as cabeças de poço, os dutos profundos e os massivos FPSOs formam uma corrente que se estende das profundezas da Terra até a superfície do oceano. É a jornada que transforma a energia aprisionada por milhões de anos na força vital do nosso tempo. Ele pulsa através da escuridão, em busca de um tesouro aprisionado no tempo. A jornada pela extração de petróleo e gás inicia-se com a exploração em alto mar, um balé de tecnologia e paciência. A bordo de navios de pesquisa, engenheiros submergem enormes transmissores acústicos no oceano. As ondas sonoras viajam até o leito marinho, ricocheteiam e são captadas por uma complexa rede de sensores na superfície. A partir desses dados, um mapa sísmico tridimensional é construído. Ele revela as camadas sedimentares que, por milhões de anos, podem ter aprisionado bolsões de óleo e gás. Contudo, mapas por si sós não são suficientes. Para confirmar as suspeitas, uma plataforma de perfuração é posicionada sobre o local em potencial. Centenas de tubos de aço, cada um com 9 metros de comprimento, são conectados um ao outro. Juntos, eles formam uma coluna de perfuração colossal, que atravessa a lâmina d'água e penetra fundo nas camadas de rocha. Na ponta, uma broca com dentes de ligas metálicas ultra-rígidas tritura a formação geológica com uma rotação implacável. Assim que a broca avança uma certa distância, os engenheiros descem um olho eletrônico pelo poço, uma ferramenta de perfilagem equipada com múltiplos sensores. Na escuridão sob o leito do mar, o dispositivo emite pulsos elétricos, ondas sonoras e raios gama que penetram as paredes de rocha. Os sinais são enviados de volta para a plataforma, onde aparecem como faixas de dados que revelam porosidade, permeabilidade e a pressão do reservatório. Esses números determinam o destino de um poço que custou entre 50 e 100 milhões de dólares. Eles definem se ele se tornará um campo de petróleo comercial ou se permanecerá um buraco seco, abandonado para sempre. Mas essa busca carrega um risco constante. Se a perfuração for mal conduzida, a pressão do reservatório pode subir de forma descontrolada, provocando um blowout. O derramamento de óleo cru no fundo do oceano não apenas devasta ecossistemas marinhos, mas também desencadeia desastres ambientais cuja limpeza custa bilhões de dólares. É por essa razão que cada etapa precisa ser rigorosamente controlada. Afinal, até o menor dos erros pode transformar um projeto ambicioso em uma catástrofe de proporções globais. Uma força capaz de gerar um desastre global contida por uma parede de aço e cimento. Assim que a perfuratriz alcança o reservatório, o poço é inteiramente revestido com tubos de aço e selado com cimento para estabilizar a formação geológica. No leito marinho, sobre a cabeça do poço, os engenheiros posicionam um preventor de blowout, o BOP. Trata-se de um bloco de aço pesando dezenas de toneladas. Dentro dele, múltiplas válvulas de controle são capazes de se fechar firmemente ao redor da coluna de perfuração, ou de vedar o poço por completo em um instante. O sistema foi projetado para conter pressões que podem exceder 10.000 psi e prevenir erupções catastróficas. Com o poço seguro, a extração pode ter início. A princípio, a pressão natural subterrânea força o óleo e o gás a subirem pela tubulação de produção. Com o tempo, no entanto, a pressão do reservatório diminui, o que exige o uso de sistemas de elevação artificial, como bombas elétricas submersas,
capazes de puxar até 20 mil barris por dia, ou a injeção de gás para manter um fluxo estável. O que emerge na superfície não é óleo puro, mas uma mistura de cru, gás, água e areia fina. Diretamente no local de produção, esse fluxo é direcionado através de separadores de múltiplos estágios. O gás é comprimido para exportação ou reinjetado no reservatório para manter a pressão. A água, por sua vez, passa por um tratamento que remove o óleo e os sólidos, antes de ser devolvida ao mar sob regulamentações rigorosas. O petróleo cru segue para um processamento adicional que remove sais e impurezas para então ser enviado a tanques de armazenamento temporário. Ao longo de todo o processo, milhares de sensores monitoram constantemente a pressão, a temperatura e as taxas de fluxo em cada etapa. Algumas plataformas offshore modernas chegam a transmitir dados em tempo real via satélite para centros de controle em terra, permitindo intervenções remotas. Se qualquer anomalia é detectada, como uma queda súbita de pressão ou vazões anormais, o sistema pode acionar alarmes automaticamente e até mesmo fechar o poço para evitar acidentes. A produção de petróleo em alto mar é, portanto, uma cadeia totalmente integrada, desde o manuseio do fluxo e a separação de fases até o tratamento, armazenamento e preparação para o transporte. É uma etapa que exige precisão extrema, pois o menor erro pode custar milhões de dólares e deixar cicatrizes severas no ambiente marinho. Após o tratamento preliminar e o armazenamento do petróleo cru, o próximo passo é o seu transporte para a costa. Em campos próximos à terra, oleodutos submarinos, que se estendem por dezenas de quilômetros, entregam o óleo diretamente às refinarias. Já em campos de águas profundas, mais distantes, o cru é bombeado para navios-tanque especializados ou unidades flutuantes de armazenamento, cada um com capacidade para transportar milhões de barris. Assim, esta fonte de energia, formada ao longo de milhões de anos, inicia sua jornada até as refinarias e, finalmente, para o cotidiano da civilização. Um mundo de escuridão e pressão esmagadora. É daqui que parte uma jornada, desde as profundezas da Terra até as refinarias e, finalmente, para o nosso cotidiano. No oceano, os poços geralmente perfuram em linha reta, atravessando as camadas sedimentares abaixo do leito marinho. Em terra firme, no entanto, o desafio é muito maior. É aqui que os Estados Unidos se destacam como líderes mundiais em produção, através de um método consideravelmente mais complexo e oneroso. O primeiro passo permanece sendo a prospecção geológica. Engenheiros empregam ondas sísmicas, perfurações exploratórias e análises de amostras de rocha. O objetivo é identificar formações de xisto com porosidade e permeabilidade suficientes para conter petróleo e gás. A partir daqui, uma vez que um local promissor é confirmado, a broca de perfuração não segue apenas para baixo. Ela é direcionada horizontalmente, nas profundezas do subsolo. Esses poços horizontais podem se estender por milhares de metros, ampliando enormemente o contato com o reservatório. Mas para verdadeiramente liberar os hidrocarbonetos presos na rocha, uma técnica poderosa é necessária: o fraturamento hidráulico ou fracking. Milhões de litros de água misturados com areia e produtos químicos são bombeados para o subsolo sob pressões que podem ultrapassar 10.000 psi. Essa força imensa cria incontáveis microfissuras na rocha. Os grãos de areia se alojam nessas aberturas, mantendo-as acessíveis para que o petróleo e o gás possam fluir para fora. À medida que os hidrocarbonetos começam a se mover, eles são canalizados para a superfície através de tubos de produção. O que emerge, contudo, não é óleo puro, mas uma mistura de petróleo bruto, gás natural, água e sedimentos. No próprio local do poço, essa mistura passa por separadores de múltiplos estágios. O petróleo é coletado em tanques temporários, o gás é comprimido e enviado para gasodutos, enquanto a água recebe tratamento químico antes de ser reutilizada ou descartada. Este processo gerou uma produção extraordinária, ajudando os Estados Unidos a se tornarem o maior produtor de petróleo do mundo. Contudo, os custos são igualmente impressionantes. Cada poço consome dezenas de milhões de dólares e enormes volumes de água.
Além disso, qualquer erro na perfuração ou cimentação pode resultar em vazamentos químicos, contaminação de lençóis freáticos ou até mesmo subsidência do solo. Ele chega como um líquido escuro e denso, mas seu destino é se tornar vapor. Uma vez que o petróleo bruto alcança a refinaria, ele inicia sua jornada de transformação em gasolina. O passo mais decisivo deste processo é a destilação fracionada, um método que separa a mistura em diferentes combustíveis com base em seus distintos pontos de ebulição. Primeiro, o óleo bruto é submetido a um calor intenso dentro de uma fornalha, atingindo temperaturas entre 650 e 670 graus Fahrenheit. Sob esse calor, a mistura se vaporiza e é direcionada para uma imponente coluna de fracionamento, uma torre que se eleva por vários andares. Em seu interior, dezenas de bandejas são posicionadas em diferentes alturas, cada uma mantida a uma temperatura específica. À medida que o vapor ascende, os hidrocarbonetos com pontos de ebulição mais baixos viajam mais alto, enquanto as frações mais pesadas se condensam nas bandejas inferiores. Na base, onde permanece mais quente, assentam-se os óleos lubrificantes e resíduos pesados. Acima deles, o diesel se acumula, seguido pela querosene. Na seção intermediária da torre, os vapores se condensam em gasolina, tipicamente na faixa de ebulição de 90 a 220 graus Fahrenheit. No topo, restam apenas os gases mais leves, como metano, propano e butano. Contudo, a gasolina separada neste estágio ainda não está pronta para os motores. Ela deve passar por etapas adicionais de refino, como o craqueamento catalítico, que quebra moléculas pesadas em outras mais leves. Em seguida, a reforma reestrutura as moléculas para elevar o número de octanas, e a mistura adiciona aditivos para atender aos padrões modernos. Esses processos garantem uma combustão mais limpa, desempenho antidetonante e emissões reduzidas. Por fim, a gasolina finalizada é armazenada em tanques massivos antes de ser distribuída por dutos, vagões-tanque ou caminhões-tanque até as estações de abastecimento. A partir daquelas gotas escuras e espessas de óleo bruto, e por meio de uma série de etapas precisas de engenharia, a humanidade produz um combustível límpido e volátil, pronto para mover bilhões de veículos ao redor do globo.